Bom, primeiramente, nós queremos agradecer ao professor Danilo pela honra de nos conceder essa primeira leitura pré-lançamento. E então nós somos muito felizes, tanto eu como a Cristina, estamos muito felizes e muito honrados com essa escolha, né? Bom, primeiramente eu vou falar um pouco genericamente da poesia, da arte, e depois a Cristina vai se deter um pouco mais ao livro em si mesmo. Então, o que nós estamos vendo aqui hoje é que nós conhecemos o Danilo professor, o Danilo doutor, o Danilo vice-reitor, e hoje temos diante de nós o poeta Danilo. Então, isso nos remete ao o que acontece com o ser humano em certas fases da existência em que ele é visitado pela poesia. Vou me valer, primeiramente, de uma conceituação do que faz o poeta. Acontece que a linguagem, e não apenas a linguagem, mas a linguagem simbólica, quando o ser humano começa a simbolizar, é que ele passa a se distinguir dos outros animais. Então, os animais se comunicam, os nossos animais de casa se comunicam com a gente, mas nunca vocês terão o cão ou o gato de vocês que vão dizer para vocês: meus avós eram pobres, mas honestos. E essa é a linha da simbolização, é o que divide a grande comunicação da comunicação parcial. Então, o grande psicólogo e analista Carl Jung, ele, quando trata dos mitos, ele diz que a linguagem, ela não é apenas uma linguagem de comunicação. A linguagem simbólica é que criou o homem. Então ele vai dizer, não foi o homem que criou os mitos. Os mitos foram criados pelo homem. E todas as histórias que nós contamos, elas todas, no fundo, falam de nossa intimidade, né? Então, o poeta é aquele que descobre e que é visitado pelo simbólico. Então, vejam que quando o homem é visitado pela poesia, ele apresenta a linguagem diferenciada. O filósofo é um garimpador da verdade. Então, a verdade, ela não é algo construído e pronto. A verdade é sempre algo encaminhada. Então, o Danilo, por exemplo, quando começa a primeira fase, é uma fase bem grande desse livro dele, ele faz uma espécie de caminhada interior na busca de sentidos outros que fazem a diferença entre a ciência, entre a cultura e a arte. Porque a poesia, ela está numa dimensão comum a todas as outras artes. A poesia, ela fundamenta a própria existência. Então, quando o Danilo começa a escrever, ele meio que se assusta.
porque era uma linguagem totalmente outra, com a qual ele não havia acostumado a trabalhar. E vejam que, no fundo, quando nós descobrimos a linguagem da arte, nós vamos ver que, em profundidade, a linguagem da ciência, a linguagem da filosofia e a linguagem da arte têm um entroncamento comum. A ciência sequer exata, sequer exclusiva, mas a própria ciência jamais é definitiva. A verdade nunca é definitiva, é sempre uma hipótese. Vejam que os grandes teóricos, eles sustentam suas teorias em cima de argumentos improváveis, impossíveis de se concretizar numa análise que os positivistas acreditavam ser única e verdadeira. Hoje se sabe que todas as ciências, todas as filosofias, elas nascem da mesma vertente. Eu apresentaria para vocês um poeta que vocês não conhecem. Lembram, por exemplo, vocês já todos ouviram falar no Teorema de Pitágoras, né? É o que se aprende no início dos estudos físicos e matemáticos, se entende, se conhece o Teorema de Pitágoras. Agora, dificilmente alguém de vocês terá descoberto o poeta Pitágoras, né? E Pitágoras tem um livro poético importantíssimo, que é a Poesia de Ouro, a Poesia Áurea de Pitágoras, né? E foi um livro, porque Pitágoras vocês conhecem, mas Pitágoras foi talvez o mais sábio de todos os filósofos e poetas e pensadores pré-socráticos. Ele viveu lá em torno do século VII a.C., e ele teve uma vida muito aturbulada. Ele nasceu em Samos, uma ilha grega, e por motivos políticos, o pai dele teve que se mudar para o Egito. E ele aprendeu a essência da filosofia grega em Samos. Depois ele passa para o Egito, e com os sacerdotes egípcios, ele vai aprender aquela sabedoria oculta que só era reservada a uma elite da cultura egípcia. E depois o Egito é invadido pelos habitantes da Mesopotâmia, e ele é levado para onde existia a filosofia mais sofisticada do seu tempo. Esses povos da Mesopotâmia, eles precederam a civilização babilônica. E esses povos, ele foi como prisioneiro, e ele tinha tanta sabedoria que, em breve, menos de um ano depois que ele estava na Mesopotâmia, ele estava junto aos sábios mesopotâmicos. E foi libertado, então ele voltou para a Grécia, não mais para a ilha de Samos, mas foi para o sul da Itália, que era conhecida, era uma província grega, e a chamada Magna Grécia. E ele se instalou numa cidade de Crotona. E lá ele se tornou aquilo que os narradores dizem, o primeiro reitor universitário. Porque ele criou a escola de Crotona, e lá ele acolhia jovens, porque naquele tempo a universidade era um lugar para toda a vida.
eles iam para a universidade, eles iam para a escola de Pitágoras, iam para lá os jovens e ficavam 20, 30 anos, né? O que aconteceu depois com Platão e Aristóteles? Então, o que eu estou apresentando aqui é só uma iniciação para mostrar que não é estranha a ciência à arte. O cientista, quando ele chega num determinado momento, ele descobre isso aí, que ele precisava saber mais de filosofia, que ele precisava saber mais de arte, e grande parte dos cientistas descobrem essa área, e alguns passam até a se dedicar à área da estética. Então, tomei tempo demais. Bem, da mesma forma, eu me sinto muito honrada por estar aqui, até porque eu tendo a minha formação na área de letras, eu me dediquei muito mais à linguística e à língua portuguesa. E sendo convidada para estar aqui, mediando este momento, eu me sinto assim muito mais linguista, muito mais voltada para a língua portuguesa, né, para a leitura do trabalho do Danilo. Eu me encantei desde o início com o primeiro poema, Vala, e é nesse que eu vou me centrar agora, até porque eu quero dar tempo, ele é o protagonista, ele é a estrela da noite, né? E este poema, Vala, me encantou porque na minha formação acadêmica, eu me dediquei muito no meu mestrado, no meu doutorado, à semiótica grimasiana e persiana. Então, quando eu vi aquele poema, eu fiquei pensando, e até já pergunto para o Danilo agora, em que fonte tu bebeste para fazer a Vala? O que tu leste? Ernest Cummings, o Ezra Pound, o Oswald de Andrade, Augusto de Campos, Haroldo de Campos? Como é que foi? Eu sempre assim, na verdade, da poesia concreta, porque Vala, né, o vídeo pode ter visto aí, ele aparece até meio que numa contracapa, né? Ele é um poema concreto, né? E eu conheci um pouco de poesia concreta ali pelo próprio Goulart mesmo. Sim. E quando eu escrevi esse foi o primeiro poema que eu escrevi um pouco descolado até dos demais, né? Esse eu escrevi ainda em 2017. E sempre me encantou aquela coisa de passar uma ideia com palavras e imagens juntas, né? E eu fiz aquele ali, Vala, né? Onde vão, que era uma brincadeira entre as duas palavras. São duas palavras, Vala e vão, que tem muitos significados além do que a gente... Foi justamente o que me encantou, né? Plurissignificativo, porque na realidade o poema Vala, ele se constitui apenas de 3 palavras, não é? Vala, um substantivo feminino, onde um advérbio, e vão, um verbo ir na terceira pessoa do presente indicativo. Então, em 3 palavras, ele consegue naquela verticalidade, naquela... é um poema geométrico, não é? Ele trabalha a palavra Vala naquelas formas, ela se ramifica e ela vai convergir no advérbio onde, e depois ela vai divergir e vai lá para o vão, né? Então, eu achei altamente significativo, ele se abre a muitas possibilidades de leituras, né? E o leitor lê de cima para baixo, de baixo para cima, o leitor vai fazer a sua leitura, né, na maneira que lhe for mais conveniente. E eu penso assim, que significados tu quisesse trazer ali, o teu significado primeiro? Na verdade, como o processo de escrita ele acabou sendo, ele foi assim, foi 2 fases, né? Primeiro essa primeira que eu fiz concreta, e eu achei que eu ia conseguir desenvolver mais a poesia concreta, mas foi meio que um episódio. Depois, em 2018, é que eu realmente senti muito mais necessidade, como o professor Oscar falou. Essa introdução ela é bem interessante, porque num determinado momento você parece que cansa um pouco de falar tecnicamente das coisas, seja da biologia, seja da gestão, seja do desenvolvimento, uma coisa que me envolvo muito, inovação tecnológica, sempre falando tecnicamente, e aquilo encaixota, né? Você não consegue falar tudo que você sente nesse formato. E isso começou a me dar uma necessidade muito grande. Foi um período em que a gente, todos nós, né, foi um período de grandes mudanças culturais, começou a trazer uma angústia profunda. E eu comecei a ter muita vontade de escrever de forma, sim, mais literária, isso tudo que não fosse aquele formatinho técnico que é um dos espaços que a gente tem para se manifestar. E aí, para minha surpresa, começou a vir na forma de
diversos, né? Assim, começaram a vir versos, exprimindo sentimentos intensos. A primeira parte ela é toda bem intensa, né? Como o Oscar falou, ela é a maior e ela é mais intensa em termos de sentimentos, eu acho que acaba sendo traduzido ali em palavras, né? Ele é uma descoberta nova Totalmente até entender. Depois eu começo a buscar elementos, tentar explicar, falar algumas coisas, desenvolver algumas ideias, né? Assim, mas a primeira parte toda ela é um sentimento mesmo, vontade de se expressar de uma forma que não seja regularmente assim que a gente usa, né? Então, nessa segunda fase, aí eu já não cabia, não consegui mais expressar de forma da poesia concreta, que foi aquela primeira. E aí elas vieram em batelada. Aí de 2018 para frente, eu passei por uma cirurgia no joelho, enfim, que me privou do futebol, quando eu tivesse que sim, inclusive é um poema, né? Tem um poema que descreve a minha contusão. Né? Que descreve o momento da minha contusão exatamente ali, que foi provocou assim uma dificuldade, né? Porque eu estava num momento de desempenho assim, no futebol bom, assim, eu estava feliz com tudo, estava me preparando e daqui a pouco ele tem uma interrupção, né? Então aí a vala ganha um outro sentido, que é o que a editora Patois faz, que é muito legal, e nos obriga, não obriga, mas incentiva que você faça um arquivo de colofão, que está na última página do livro, né? Que ele fala assim, é uma experiência íntima do autor com o livro. Então todos os livros da Patois têm um arquivo de colofão. Então ali eu exploro isso, assim, que vala é muita coisa, vala é barreira, é repositório, é reservatório, né? Então, ali eu digo que a partir de 2018 foi uma vala que se abriu realmente e de onde começaram a sair todos os sentimentos que no começo era algo difícil de entender realmente, tanto que eu não mostrava para ninguém, né? Aí a Samantha foi que viu acidentalmente até ali as primeiras poemas, era uma coisa minha só comigo mesmo, né? Assim, e ela viu, talvez ficasse na gaveta, se a Samantha não disse, justamente, porque tem um agradecimento especial, né, para além de toda a ideia, né, do lançamento e tudo aqui, toda a preparação daqui que a Samantha protagonizou, tem esse momento da descoberta, né, a primeira pessoa que leu que eu estava escrevendo só para mim, que nem eu entendi o que estava acontecendo. Né? É porque dentro de nós mora um poeta. De todos nós, de todos nós mora um poeta. O problema é burilar a poesia, né? E aí foi isso, então aí depois da semana de música do meu irmão, e aí foram incentivando, eu sigo escrevendo até hoje, né? Toda semana um poema pelo menos eu faço, depois eu fico cuidando dele, né? Uma palavrinha aqui, outra ali, acerta, eu fico ajeitando, cuidando dele, até que ele pare de me incomodar, entendeu? Porque antes dele sair, ele é um incômodo imenso na mente, assim, tem uma coisa que fica ali na cabeça, precisa sair, não sai, aí ele sai de uma forma bruta. Depois eu fico ajeitando até que eu me transfiro. Sai no momento inesperado. Inesperado. É o momento do dia, pode ser. E os primeiros poemas são os poemas de busca, de descoberta de si mesmo. E depois, no fim, tu chegas quando aquele sobre a paisagem das montanhas e tal, que tu cai na tua vida mesmo. E aí ele vai entrando bem assim, nos espaços, nos lugares que eu vivi, né, as pessoas que de alguma forma acabaram inspirando para que saísse poema sobre elas. Vai fazendo uma poesia muito envolvente, vai falando da tua própria vida, vai falando dos seus problemas, das tuas angústias, né? E provoca assim no leitor uma reflexão muito profunda. Em determinados momentos assim que eu parava, eu lia e eu sentia muita ternura, vontade assim de falar contigo, de te abraçar, de parabenizar, não é? Pela beleza do teu trabalho, né? Então é um mergulho no nosso interior, né? Nós como leitores, né? Nós vamos nos sentindo assim, é impossível ler os poemas do Danilo e não ir se questionando sobre todos os temas, né, que tu trabalhas ali. Até eu te pergunto, quando tu faz aquela divisão em capítulos, como é que ordem tu seguiste? Foi dentro desse processo de exposição, né, que eu digo. Escrever por si já é uma exposição grande tua contigo mesmo. Depois mostrar para alguém ler já é uma exposição maior ainda. Mostrar para uma outra pessoa ler, submeter para uma editora. Então, chegar no livro, nesse momento, então aí é a exposição maior, né? Então é um processo importante, assim, acho importante para qualquer um. E tem muito, assim, de fazer o lançamento cuidado disso também, de incentivar que, de alguma forma, que todos nós possamos encontrar nessa nossa forma de se expressar. Mas foi assim, aí quando eu queria uma leitura crítica, eu me preocupava sempre, questão pessoal minha, assim, sobre a qualidade, enfim, se fosse, né? Enfim.
Então eu queria contratar uma leitura crítica. Eu comecei a ler que leitura crítica era importante para lançar os livros e tal. E não consegui, porque não é comum leitura crítica de poesia, porque acho que deve ser uma coisa difícil de fazer mesmo, né? Então poucas pessoas se propõem a fazer leitura crítica de poema. E aí foi que eu descobri o Eduardo Lacerda, que é o editor da Patuá, que ele é o que toca a Patuá sozinho, um cara brilhante, assim, brilhante mesmo. E aí, quando eu fui, aí eu pedi para ele uma indicação de leitura crítica, ele não me passou. Ele falou, se quiser, eu leio seus poemas. Aí eu falei, não, para mandar para ele eu vou ter que dar uma caprichada, né? Aí um dia eu imprimi todos eles, espalhei todos eles assim em cima da mesa, né? O pessoal de casa traduziu, assim. Falei, tá, preciso encontrar alguma coerência nisso aqui. E aí eu fui encontrando por matemática mesmo. Porque o sentimento, assim, ó, um dia era a conjuntura que estava me incomodando demais, era a ruptura com a política de local polo naval, uma coisa que trouxe uma angústia até para nós, né, Ernesto? Eu sei que angústia demais, né, gente? Sei que o Ernesto com certeza tem muita vontade de escrever, de dizer muito mais do que a gente pode sobre esse assunto. Isso é algo que, pra gente, assim, que idealizou, não que isso esteja totalmente perdido, eu friso bem isso, mas assim, pra gente que fez uma projeção, ver o que aconteceu, ele machucou, entendeu? Então tinha dias que isso me angustiava tanto que eu precisava escrever e falar sobre isso, não explicitamente, não tem nada explícito, tem um que talvez fale um pouquinho mais explicitamente disso. Outro dia era uma coisa que uma recordação que me dava vontade de escrever. Então não tem uma ordem cronológica, eu não poderia seguir uma ordem cronológica. Então aí eu fui agrupando por isso. E também ele não vai pegar uma coisa prática, um problema prático, mas não, ele lança aquela ideia que é fundamento, mas aquela ideia que é poética, porque a poética nunca está acabada. E que como a ciência também não, né? E para muitos de vocês é uma área nova. Tenho aqui uns grupos das artes, mas tenho jogando consistentemente também gente da ciência, né? Da ciência dura. Então, para o cientista duro, que se acostumou toda a vida a fundamentar sua pesquisa ou na experiência ou na matemática, né? Fica meio uma poesia, né? E aconteceu muito, né? E é um lado do ser humano. Por isso que eu dizia que dentro de nós mora um poeta. Todo ser humano tem um lado estético. Tanto que eu tenho amigos, eu tenho um amigo que canta, né? Aí chega no banco para fazer uma ficha, não sei o quê. Mas o que é? Eu sou cantor. Mas trabalho é a formiga, é a cigarra e a formiga. Quer dizer, tem uns que preferencialmente trabalham com arte e tem outros que preferencialmente trabalham com ciência ou com filosofia. Mas o que acontece é que o ser humano é tudo isso, né? E no caso, assim, tem pessoas aí também que leram, enfim, tudo. Meu campo de formação é biologia. E a biologia, ela é muito filosófica. Eu lamento muito que eu tenha feito só bacharelado, não fiz licenciatura, e a carência que faz a filosofia para a biologia, porque todo momento, toda reação biológica, todo fundamento da evolução, né, da sistemática filogenética, da origem, de tudo que a gente fala em biologia, ela tem um componente filosófico muito forte. O biólogo ele é curioso, né, por natureza, assim, então ele está todo tempo se questionando. Então, eu fiz antes algumas experiências de tentar falar de forma literária sobre biologia, né? Mas acho que na poesia eu consegui aí falar coisas, enfim, cada um vai fazer uma interpretação, mas para mim foi muito bom escrever, porque era uma coisa que me inquietava lá desde que eu decidi fazer biologia, né? Os que falam de origem da vida, os que falam de origem do universo, que falam sobre teorias, sobre inquietações que todo mundo tem, né? O que é o universo, como é que se coloca a vida no universo, onde é que está a vida no universo, né? Está só na Terra, não está? Se desenvolveu aqui só, se desenvolveu fora, junto ao mesmo tempo, né? Todas juntas, né? Tem um que fala muito sobre isso, né? Na Terra a gente sabe que a vida é monofilética, que ela teve uma origem comum, mas e no universo, né? Se existe vida no universo, será que ela teve também uma origem comum? Sim, essas indagações, esses questionamentos vão encantando a gente durante a leitura, né? Eu li a primeira vez na tela do computador, quando ele enviou, mas ontem ele chegou lá em casa com um livro, assim, senti o cheiro da tinta, senti a sensação tátil de olhar no papel, as palavras, assim. Eu fiquei encantada, eu digo, meu Deus, eu super recomendo, eu acho que vocês vão gostar muito da leitura, tá?
porque eu acho que o Danilo, como ele está falando agora, é um parto, né? Parece que tudo isso que estava te inquietando há tanto tempo, de repente se materializou em palavras, em conteúdos, né? Em elementos linguísticos e temáticos assim fascinantes. Eu super recomendo. E a física e a filosofia, então, né? A física e a filosofia têm uma fronteira muito tênue ali, né? Nas raízes, né? O universo, princípios de Planck, hoje agora, então a física quântica, né? A física quântica está ali. Eu fiz meu curso primeiro de superior foi filosofia, depois eu fiz arte, fiz letras e então na filosofia eu estou ali apegado à física, porque eu leio muito física. Eu li as obras do Einstein, eu li diversas obras, porque há uma preocupação fundamental com a origem do universo e a origem nossa, humana, né? Então, aqueles problemas que caem na mão da gente que não tem área, né? Tem que pesquisar, garimpar, né? É isso, eu acho que se alguém quiser ainda fazer algum comentário, né? Porque tem uma coisa que me... A gente fez algumas conversas, né, sobre o livro já ontem mesmo, né, uma primeira. E assim, para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento com vocês todos, né? Mas especialmente com vocês dois, porque são reflexões muito importantes e que me ajudam também a continuar entendendo isso, né? E essa coisa, muita gente me pergunta, mas como você acha tempo, né, para escrever, né? Tanta coisa lá na reitoria, tanta coisa, enfim, como você consegue escrever, né? E na verdade a poesia, assim, essa ideia, quando ela vem, ela não te deixa fazer muito mais coisa. Na verdade, você fica com aquele incômodo. Então você pode estar numa reunião, você pode estar revisando um regimento, você pode estar escrevendo uma deliberação e que aquele negócio está na tua cabeça. Não tem jeito. E ela fica até que você vai lá, escreve e depois arruma até que ela termina a citação. Aí o professor Oscar falou uma das frases mais geniais que eu já ouvi sobre a poesia, né, Oscar? Que a poesia é ciumenta, né? Ela é muito ciumenta. A poesia é ciumenta. Ela nos visita e tapa tudo. Chega um momento em que ou tu fazes, ou então tu rejeitas o teu lado humano, uma parte do teu lado humano, e aí eu fico uma pedra, né? Eu não vejo mais lá. Então, é interessante que a gente é ansioso, né, para terminar de uma vez, né? E acontece que eu lembraria, por exemplo, os filósofos latinos que dizem natura non facit saltus, a natureza não dá pulos. Quantos meses demora para que eu tenha uma rosa, para que eu tenha um saco de arroz, né? E ele fica balançado pelos ventos e queimado pelo sol e irrigado pelo solo e pela água, né? E tudo isso aí, o nosso mundo interior é assim também. Nada nasce pronto. Um dia eu tenho uma teoria, mas aquela teoria, ela foi caminhando diante do... Então eu acho que, no fundo, todas as teorias, todas as áreas do saber, elas caminham assim, porque esse é o processo humano, né? Então, professor, ainda assim, ó, só para corroborar, né, tudo isso que o senhor falou, aquela conversa nossa, eu ainda estou longe de compreender tudo que está acontecendo, né? Mas aquela conversa nossa, ela me inspirou tanto, como eu disse, eu continuo escrevendo, né? Sim. E essa frase da poesia ciumenta, ela me inspirou tanto que enquanto eu não escrevi uma poesia sobre isso, que eu queria ler para vocês aqui agora nesse momento, eu não sosseguei, né? E aí eu consegui escrever e materializar um pouco, não sei se é bom o suficiente, mas eu queria ler até em homenagem a vocês aqui por ler, por essas considerações, né, tão bonitas e que me deixam tão felizes, né? Então o título dela é Ciúmes e Poesias, eu fiz para o professor Oscar Bizzolara, né? Então eu continuo escrevendo, eu espero mais na frente lançar outro livro, né? Talvez ela já tem material para outro livro, já tenho. E aí ela fala assim, então, é Ciúmes e Poesias, né? Então, de frente com o cotidiano, os olhos buscam refúgio, o corpo escora-se na poltrona, o tronco recua-se da mesa, as mãos recusam o seu comando, a mente não concentra-se, aquela ideia gira em todo o crânio,
Ignora as áreas cerebrais e suas pseudofunções. Como uma bala perdida no encéfalo, ricocheteia pelos lobos, rasgando as dobras cerebrais. O simples já não é mais possível. Ela não deixa nada acontecer. Não divide tempo e espaço, nem com a mais urgente das atividades. Ela tem que nascer. Os dedos tornam-se escravos. A mente apenas lhe obedece. As letras empilham-se horizontalmente, entre espaços e pontuações. A poesia é mesmo ciumenta, professor. E o senhor é genial. Então, quanto a isso, eu só lembrei de uma ideia do grande filósofo alemão Martin Heidegger, quando ele tem um livro intitulado O Caminho do Campo, né? E ele vai dizer, ele diz assim: aos desatentos, o simples parece uniforme, a uniformidade causa tédio, e os entediados só veem monotonia ao seu redor. Né? Então isso aí é que quando eu começo a enxergar mais por trás das coisas, né, é que morre a monotonia. Porque a coisa mais chata do que a monotonia... Sabia ao encontro desse poema Planícies do Sul aqui, tu falas que tu te criaste um local de montanhas. Sim. E quando chegaste em Rio Grande viste essa planície que te encantaste, né? Porque ela é uma outra forma de enxergar, ela não tem nada, na verdade, de monótono, né? Só apareciam algumas delas, né, na estrada também. O Belo tem muitas manifestações, muitas. Rio Grande ensina a gente. Rio Grande, e essa paisagem aqui, ela ensina a gente a enxergar a beleza de outra forma. É o que precisa, o nosso mundo interior tem que ser atento. Eu tenho que ser atento, porque cada dia é um dia novo, né? E a gente tudo igual, ontem quanto amanhã. Não é? Mas a gente continua conversando, então, gente. Agora, né? Depois a gente vai ter as apresentações lá, então, felizmente, tenho muitos amigos, né, que também leram, fizeram suas leituras em cima disso, fizeram produções audiovisuais, declamações, isso ali a partir das 9 a gente mostra, enquanto isso a gente confraterniza mais um pouco. Eu vou só de novo agradecer, né, vocês, agradecer a todo mundo, agradecer a Estação Balnear, né, que é esse espaço maravilhoso aqui que a gente tem, com essa pegada cultural. Então a Carla, a Miriam aqui, acho que são pessoas muito importantes, eu acho, aqui para a cidade, para promover esse tipo de atividade, né. A Samanta, de novo, por tudo que ela fez aí pelo evento, pela leitura, por mim, por tudo, né. E a editora também tem que fazer um agradecimento muito grande, porque não existiria se não fosse a editora. Eu até falei, se não tivesse ali... É de São Paulo. Que eu conheci assim, muito por acaso, né? E ele leu e gostou e decidiu publicar, né? Então o Eduardo Lacerda, o Leonardo Matias, que fez a capa, né? E o Ricardo Escudeiro, que é o editor assistente, com quem eu tratei mais, né, das questões de edição aí. É muito difícil escrever no Brasil, né? E acontece... Ser lido, né, professor? É um grande desafio também. É um grande desafio, porque o problema maior é a divulgação. Né? Sei, como eu não escrevo e não tenho editora, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande. Mas tá bem, pessoal. Então, muito obrigado. Vamos seguir, né? Acho que segue um pouquinho mais de papel.